Estamos de volta no nosso Em Ação Social, falando sobre o nosso assunto adoção. E hoje a gente está na casa do Rodrigo, da Sara, conversando um pouquinho com eles, porque eles são uma família que abriu a esse tipo de amor, né? Esse tipo de carinho, de recepção. Rodrigo, a gente estava conversando com a Sara no primeiro bloco sobre as problemáticas, sobre, na verdade, os preconceitos, tudo que, os paradigmas que envolve o processo de adoção. E um deles, né, que é muito forte, as pessoas acham que tem que esconder da criança e nunca contar, né? Inclusive a nova lei de adoção, ela traz lá que obrigatoriamente quando a pessoa tem 18 anos, acima de 18 anos, ele querendo, é obrigado a fornecer todos os dados dos pais biológicos. Vocês têm tratado isso com os seus filhos com transparência, com abertura, com liberdade? Vocês estão sendo sinceros de conversar isso entre vocês? Fala um pouquinho para nós. Em todo o tempo nós sempre abrimos isso com eles, né, com todos, que a família toda se reúne, a gente senta e trabalha isso. A gente entende que é necessário falar com os filhos sobre isso, rasgar o verbo, abrir a mala mesmo, sem esconder nada mesmo, né, luz do meio-dia, e tratar e colocar que eles são nossos filhos do coração, né? Eu entendo hoje que existem muitos filhos, aliás, todos os filhos precisam ser adotados. Não apenas os adotivos, mas também os biológicos. A gente tem falado frequentemente, a gente foi ensinado sobre isso também, né? Que existem muitos órfãos de pais vivos, né? Então, esse assunto, por exemplo, aqui em casa, a gente sempre aconselha as pessoas que nos procuram a serem transparentes, a serem claros, a colocar a situação real, como ela foi, e colocar que eles são filhos, de uma forma diferente, mas que de uma forma positiva, de uma forma boa. Porque a gente entende que todos os filhos têm que nascer primeiro no nosso coração. A Bíblia fala que nós não éramos filhos. Deus só tinha um filho, Jesus Cristo. E ele, do unigênito, se transformou no primogênito, né? Fala um pouquinho para nós sobre você, como cristã. Você acha que esse desejo da gente partir para a adoção e estimular as pessoas é um princípio cristão? Por exemplo, Moisés, ele foi um filho adotivo, ele foi adotado pela filha de Faraó, né? E se tornou num homem digno, num homem, né, que teve uma tremenda história. Todo aquele processo foi parte fundamental da sua história. E assim há vários outros relatos na palavra de Deus. Mas, enfim, o que a gente pode pegar assim, como exemplo master é o próprio exemplo de Deus. Eu queria voltar um pouquinho, Gilberto, na pergunta que você fez para o Rodrigo. É muito legal a forma como a gente conversa com as crianças. A gente sempre mostra para elas isso, que Deus as ama, que Deus nos ama como filhos e nos fez filhos por adoção. E que todo filho precisa nascer do nosso coração. Uma vez a Jéssica estava na escola, ela tinha 7 anos. E estavam falando justamente de certidão de nascimento e tal, estudando essa documentação. E veio essa questão dela ser filha por adoção. E um coleguinha se assustou e falou: ah, quer dizer que você não nasceu da barriga da sua mãe? Ela falou: não, eu nasci do coração da minha mãe. Mas que é isso, Jéssica? Ela falou: mas você também nasceu do coração da sua mãe, você não sabia? Aí ficou todo mundo olhando para ela, inclusive a professora, né? Ela falou: se você não tivesse nascido do coração da sua mãe, você não era filho dela. E a professora, assim, veio me contar essa história com os olhos cheios de lágrimas, porque disse que ela deu um show de aula naquele dia. Então é muito legal quando a gente tem essa transparência e os nossos filhos, assim, eles entendem que existem filhos que nascem de parto normal, existem filhos que nascem por cesárea, existem filhos que nascem por adoção. É verdade. Falando nesse contexto da educação, sobre essa questão da demonstração do amor e os filhos que nascem no coração. A criação, Rodrigo, tem que ser igual a todos, então o dia que tiver que corrigir, corrige todos iguais, o dia que tiver que ensinar, ensina todos iguais. Tem gente que pensa que é o seguinte: filho por adoção são filhos traumatizados, psicologicamente abalados, então a gente não pode forçar muito a educação deles, porque afinal de contas eles vão ficar muito fragilizados. Isso existe? Aqui em casa não, a gente entende que são filhos, né? Aliás, as pessoas perguntam: ah, mas vocês têm um filho e 3 são por adoção? Eu falo: não, são 4 filhos, são 3 por adoção e 1 biológico. Todos são filhos, todos são tratados como filhos, com os mesmos direitos e deveres. Adoção não é segundo plano.
Você acha que mesmo as pessoas não tendo nenhum problema biológico com relação a ter filhos, você acha que todo casal deveria refletir sobre a possibilidade de adotar alguém? Adoção é para casal maduro, para casal que tem os seus problemas conjugais resolvidos e que tem convicção de que está pronto para esse caminho, porque adoção é coisa para gente grande. Mas de uma certa forma, Sara, ter filhos também não é desse jeito? Exato. Ter filhos biológicos também não precisa ser casal maduros, resolvidos? Exatamente. Só que a diferença, Gilberto, é que às vezes a família extensiva está mais pronta para acolher os filhos biológicos. E nem sempre estão tão prontos para acolher os filhos adotivos. Entende? Então, eu acho que a adoção precisa ser um pouquinho mais pensada. Mais trabalhada, exatamente. É um caminho excelente, mas não entre nele de forma leviana. E não tenha filhos de forma leviana, sejam eles biológicos ou adotivos, porque isso é catastrófico, né? Mas, sem dúvida, é um caminho que eu aconselho, é um caminho de amor, é um caminho muito bom, mas não seja leviano, é óbvio, né? Nem para ter filho biológico, nem para ter filho adotivo. Eu aconselho o seguinte: busque de Deus, abra o seu coração, converse com outras pessoas que adotaram, tenha várias referências, leia, estude, busque de Deus, converse com a sua esposa, prepare-se, prepare-se, prepare-se e adote. É um caminho excelente, desde que tenha sido trilhado algumas preparações, algumas vacinas que eu costumo dizer, porque esse caminho precisa de algumas vacinas. Vacinas que também o filho biológico precisa ter, mas algumas doses de algumas vacinas diferenciadas precisam ser tomadas para entrar no caminho de adoção. É um caminho excelente, maravilhoso, maravilhoso, mas algumas coisas precisam ser trabalhadas e preparadas na mente, no coração, na alma das pessoas, para que possa haver, de fato, essa conexão na família, pai, mãe, avós, filho, para a coisa fluir legal. Existe uma preparação, essa preparação é muito importante ser feita. Adote, esse é o nosso conselho, essa é a nossa experiência. E eu quero deixar essa mensagem para vocês. Como foi dito pelo nosso promotor de justiça, adoção não é uma aventura, e como foi dito aqui hoje também, adoção não é para qualquer um. Mas a gente precisa entender que viver não é para qualquer um. Para a gente constituir família, para a gente casar, para a gente tomar decisões, é preciso que a gente seja maduro, é preciso que a gente reflita bastante, é preciso que a gente busque em Deus. Por isso, para tudo que nós formos fazer na nossa vida, é necessário a presença de Deus. Nunca perca essa referência. Que Deus te abençoe e que, porventura, um dia você possa partir para a adoção. Em nome de Jesus.